As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Então, sem mais delongas, eu vou apresentando a Karen para a gente não se atrasar, tá? Esse último painel, gente, pretende ser uma ligação de tudo que a gente falou ao longo desse curso com o tema desse ano do Dia Mundial da PI, que é Propriedade Intelectual e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente vai ter primeiro uma palestrante dando um panorama mais geral do que se entende por desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, ESG, que é a Karen. A gente, então, vai seguir com a Natália, falando dessas questões sobre ponto de vista do Brasil, e, por fim, a gente vai ter a Elisete Afonso, que é de Angola, abordando um tema específico dentro desses ODS, que é a transição energética, que tem estado bastante na moda, mas talvez as pessoas ainda não exatamente o que é a transição energética. Então, eu vou começar apresentando a Karen. A Karen Machado é advogada, graduada pela PUC Rio Grande do Sul, que é o estado onde ela atua, né, com mais ênfase, mas ela não atua só no Rio Grande do Sul. Ela atua tanto na advocacia como no compliance ambiental, com o propósito de aliar meio ambiente e desenvolvimento. Ela é especialista em direito ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e em compliance pela LEC, que é a Legal Ethics and Compliance, com certificação pela FGV Projetos, e atualmente ela também é secretária-geral da Comissão de Direito Ambiental da OAB Rio Grande do Sul. Então, resumindo bastante o currículo da Karen, eu chamo a Karen para assumir a palavra e para compartilhar aqui com a gente seus conhecimentos. Bom dia a todos e a todas. Aline, mais uma vez, obrigada pelo convite para participar do curso de verão. É um prazer estar aqui. Eu realmente não sou da área da propriedade intelectual, mas as nossas áreas se comunicam, e quando estamos trabalhando com sustentabilidade, na verdade, nós precisamos dessa união de esforços. E inovação e propriedade intelectual tem muito a ver com isso. Bom, eu vou compartilhar minha tela
Vou colocar no modo apresentação. Estão conseguindo ver bem? Sim. Sim? Então tá bom, tá certo. Bom, a proposta então para nós trabalharmos nesse meu tempo de fala é para trazer um pouquinho esses temas relacionados à ESG, que são fatores ambientais, sociais e de governança, por meio do qual a organização, seja ela pública ou privada, pode mensurar os seus impactos positivos e negativos e trabalhar no desenvolvimento de mais impactos positivos. Também trabalhar as questões relacionadas à sustentabilidade, que são conceitos que se comunicam, mas não são iguais, e abordando um pouquinho qual é a relação com a inovação. Bom, eu sou a Karen Machado, deixa eu ver, próxima tela. Eu sou a Karen Machado, a Aline já fez a minha apresentação, até vou fazer uma correção, porque atualmente eu não estou mais secretária-geral da Comissão de Direito Ambiental da OAB do Rio Grande do Sul, sou membro, mas só para ficar registrado isso, eu acho que de repente eu possa ter me equivocado e passado um currículo um pouquinho mais antigo, peço desculpas. Bom, eu sou advogada, então graduada aqui pelo Rio Grande do Sul, da PUC do Rio Grande do Sul, trabalho há mais de 18 anos diretamente colada com consultorias ambientais. Então, eu trabalho questões relacionadas a estudos ambientais, a licenciamento ambiental e, ultimamente, trabalhando bastante compliance ambiental e ESG. Eu sou professora, então, consultora e palestrante nesses temas, especificamente trabalhando há 18 anos relacionado a essa matéria. E para trabalhar com o meio ambiente, e ODS tem realmente muita relação com o nosso trabalho, muito relação com o nosso trabalho em compliance e em ESG. Nós que trabalhamos na área de meio ambiente, nós precisamos trabalhar colados com a realidade. Nós precisamos trabalhar a realidade. Então, aqui sou eu fazendo uma due diligence, que é um processo de investigação e que pode ter como objetivo a aquisição de empresas, fusão de empresas, verificação de fornecedores. Então, realmente é um trabalho que é voltado para campo. E o trabalho relacionado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e a ESG, realmente a gente precisa conhecer a organização, conhecer a atividade. Bom, para falarmos sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento sustentável e aí partir para a ESG e para a ODS, nós precisamos rapidamente de um pequeno panorama do que nós estamos tratando aqui e de onde que veio esse conceito de desenvolvimento sustentável. Primeiro deles, eu coloquei apenas 3 marcos aqui para nos posicionarmos todos nós na mesma página em relação a desenvolvimento sustentável. Que conceito é esse? O movimento ambientalista, ele ganhou um grande impulso aqui a partir dessa primeira imagem aqui, que foi lançado esse livro que se chama Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, que ela é escritora e também cientista, e ela fazia um alerta do uso de pesticidas químicos e da poluição gerada por esses pesticidas. E isso o movimento ambientalista ganhou um grande impulso a partir dessa publicação. O outro marco que eu gostaria de apontar para vocês é esse segundo aqui, do Clube de Roma, que é uma instituição sem fins lucrativos que congrega e une diversos chefes de Estado, cientistas, políticos, e é a publicação que eles tiveram em 1972, que se chama Limites do Crescimento. Ela faz esse alerta e traz os conceitos relacionados à poluição transfronteiriça, as poluições que são geradas em um país e que causam efeitos em outros países, e não falando em poluição, mas falando nos impactos transfronteiriços, a Covid é um grande exemplo aqui que nós temos. E ela também trouxe o conceito de pegada ecológica, que é justamente o quanto de solo e o quanto de água, qual é o impacto no desenvolvimento das comunidades, esse impacto que é gerado, essa pegada ecológica. Então, foram conceitos que impulsionaram o movimento ambientalista. O terceiro ponto que eu gostaria de frisar para vocês e relacionado ao movimento ambientalista é dessa terceira foto aqui, que foi da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Foi uma comissão que congregou diversos chefes de Estado, se eu não me engano, foram 27 países, presididos pela então ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, e se chama então Relatório Brundtland. Eles estavam se preparando justamente para a Eco 92,
a Comissão de a Conferência Mundial, e o grande produto desta Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi lançado, esse relatório, Nosso Futuro Comum, em 1987, é o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, ele surgiu em 1987, eu deixei aqui para vocês na tela o conceito, uma parte dele, mas aqui eu queria só frisar essa segunda metade. O desenvolvimento sustentável não é um estado permanente de harmonia, mas sim um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, a orientação dos investimentos, os rumos do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão de acordo com as necessidades atuais, presentes e as futuras. Bom, isso para falarmos rapidamente sobre desenvolvimento sustentável, e aqui também não tem como deixar, nesse tema e no tema ESG também, não tem como deixar de falar de John Elkington, que é considerado hoje o padrinho do ESG, e aqui é uma teoria que ele lançou, um conceito que ele lançou em 1990, chamado tripé da sustentabilidade ou triple bottom line. Aqui a proposta dele é que as empresas mensurassem o seu impacto na comunidade, na sociedade e o seu desempenho, considerando as pessoas, o planeta e o lucro. E aí ficou conhecido, então como a tripé da sustentabilidade, por meio do qual não tem como nós analisarmos de uma maneira ampla o desenvolvimento e o impacto das organizações sem avaliar esses três pilares. Então, realmente, sustentabilidade, nós veremos em seguida que o ESG também, ele não se sustenta a partir de apenas um viés ou só com um olhar, e sim a partir de três pilares relacionados. A sustentabilidade é esse conceito em que nós avaliamos as pessoas, o planeta e o lucro. Então, econômico, social e ambiental. Isso é sustentabilidade. Bom, para falar sobre ESG, ele é um pouquinho diferente, mas antes disso, porque como nessa cadeia de histórico, né, do desenvolvimento sustentável, de como ele é tratado, nós precisamos, antes disso, falar sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que eu não vou aqui cansá-los com isso, porque certamente já é um conceito que já está muito, muito debatido, mas é uma forma de nós analisarmos a sustentabilidade, e ele tem sido utilizado cada vez mais para estabelecer metas e métricas e relacionar o desempenho e os impactos das organizações em ESG. Os ODS têm sido utilizados para fazer essa relação direta. Por quê? E aí, antes de passar, eu vou falar rapidamente sobre ESG na sequência, mas por que eles têm sido utilizados? Porque elas são uma métrica, são os objetivos, as suas 169 metas, eles são um consenso internacional do que é desenvolvimento sustentável. E eu vou rapidamente, logo em seguida, falar sobre isso. Mas eu quis colocar aqui para vocês, já antecipando, e eu estou aqui com um cronômetro do meu lado para não invadir o tempo das colegas, antecipando um pouquinho por que a gente tem usado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como exemplo para metas em ESG. O próprio site da ONU ele traz esses exemplos de como nós podemos linkar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável às nossas metas ESG. E eu coloquei aqui para vocês também no material que até o próprio Pacto Global lançou, e aqui está o link, lançou um guia para justamente estabelecer o passo a passo de como relacionar as metas ESG e incorporá-las, nas organizações. Bom, eu vou voltar sobre a ODS e fazer essa relação direta. Por que ODS tem sido utilizados? Porque essa questão, esse debate sobre métricas e padrões em ESG é um tema realmente muito, muito, muito vasto e muito debatido, mas eu vou voltar em sequência para trazer para vocês o que eu tenho utilizado em aula para os meus alunos. ESG, por que ESG? Porque relacionado à sustentabilidade. ESG, ele surgiu, essa sigla, ela começou a ser conhecida a partir da carta do CEO da maior gestora de ativos do mundo, que é a BlackRock, isso lá em 2000, meio com a pandemia, mas esse conceito já é muito anterior. Esse conceito, a partir de onde ele começou a surgir? A partir de um relatório que se chama Who Cares Wins, ou seja, ganha quem se importa,
foi uma provocação do então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, para os 50 maiores instituições financeiras do mundo, para que elas dissessem como que elas poderiam colaborar, como as instituições financeiras poderiam colaborar com o desenvolvimento sustentável. E eles, então, eu coloquei 2 trechos aqui, disseram que a governança corporativa, os sistemas de gestão de risco são cruciais para a implementação de políticas e medidas para enfrentar os desafios ambientais e sociais. Por isso que eles estabeleceram essas métricas, por isso que eles resolveram usar o termo questões ambientais, sociais e de governança, porque essas 3 áreas estão intimamente interligadas. Então, a ESG é uma sigla que ela surgiu a partir do mercado financeiro, assim como compliance. Ela surgiu a partir do mercado financeiro, mas ela se alastrou. Ela, sim, começou a ser utilizada como medidas para justamente a questões de investimentos, mas ela não é apenas relacionada a questões de investimento. Ela vai medir o impacto positivo das organizações. Então, talvez um auxílio à definição moderna de sustentabilidade, mas sustentabilidade é um tripé que avalia aspectos sociais, ambientais e econômicos, e ESG, já partindo da esfera econômica, ele avalia a empresa e a organização, seja ela pública ou privada, nessas 3 dimensões, ambiental, social e de governança. São métricas que vão avaliar a exposição da organização a uma variedade de riscos ambientais, sociais e de governança. E aí, ambientais, sociais e de governança, coloquei o E do lado de cada um deles, porque realmente é como um tripé da sustentabilidade, ESG é um tripé. Ele não se sustentará se nós não avaliarmos a organização nesses 3 pilares. O que vai definir quais são os pilares, quais são as métricas que eu vou utilizar? A avaliação, a materialidade, com que a organização trabalha, o que ela faz, qual é o seu impacto, por exemplo, em água, em emissões de gases de efeito estufa, no aspecto social, relação com a comunidade do entorno. Eu vi a fala anterior da colega, era justamente relacionada a comunidades tradicionais, isso é muito importante. No aspecto ambiental, trabalhando com o meio ambiente, a gente vê uma relação direta. Na governança, em geral, nós vamos trabalhar essa relação da composição do conselho de administração e trabalhar questões relacionadas à compliance e anticorrupção. Bom, voltando, antes de trabalhar essa questão da importância do tema ambiental aqui, da importância de trabalharmos essas questões relacionadas à sustentabilidade, à ESG, por que nós trabalhamos em ESG os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? E aí eu vou me permitir aqui fazer uma analogia que pode parecer estranha, mas ela faz muito sentido para a gente trazer para a realidade. Nós já tivemos, eu dou aula sobre ESG, e aí nós já tivemos alunos médicos, tá? É realmente um tema que ele pode impactar a todos. E eu falei para a nossa colega, para minha aluna, você pode pensar o ESG como o seu exame de sangue. Há métricas internacionais que dizem se dentro de um espaço, de um limite, se a minha glicose, por exemplo, está num limite bom, está no limite abaixo. Se ela não estiver dentro daqueles padrões aceitáveis, considerados como uma pessoa saudável, eu preciso estabelecer medidas que serão orientadas por um profissional, não é verdade? Um médico, um educador físico, por exemplo. A gente pode pensar ESG dessa maneira, e pensar ESG dessa maneira, nós conseguimos visualizar aqui quanto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU podem nos auxiliar. Por quê? Porque são métricas e metas que são consenso internacional. No exame de sangue, a gente pode não ter a melhor métrica, ela pode não ser a melhor, considerada por alguns cientistas, não necessariamente nesse patamar quer dizer que a pessoa não está saudável, mas é uma métrica internacionalmente reconhecida, é um consenso internacional. E as ODS são justamente um consenso internacional, então por isso que a gente tem utilizado bastante os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, relacionando ele a metas de sustentabilidade, obviamente, e relacionando aos programas de ESG. Por que isso é importante? Por que precisamos trabalhar essas questões? Aqui eu trouxe o último relatório de riscos globais do Fórum Econômico Mundial, essa edição de 2024, e eles ranquearam os riscos globais por severidade num período de 2 anos e num período de 10 anos. E eu quis sinalizar para vocês que num período de 10 anos, os 4 principais riscos mundiais por severidade são relacionados a meio ambiente.
eventos climáticos extremos, mudança crítica nos sistemas terrestres, perda de biodiversidade e colapso dos ecossistemas e escassez de recursos naturais. São os 4 primeiros, são ambientais. E aí, linkando com inovação. Eu estive no último South Summit, que é um maior evento da América Latina de inovação e empreendedorismo, e aqui no evento que nós tivemos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a inovação e ESG estavam diretamente relacionados. Uma das categorias da competição de startup era justamente a sustentabilidade e ESG, e diversos painéis, aqui eu quis só colocar os temas dos painéis para vocês, diversos painéis linkavam a sustentabilidade à inovação. Como que a inovação poderia contribuir? E há diversas iniciativas. E justamente eu quero falar rapidamente delas antes que meu tempo acabe. E aqui eu só quis sinalizar embaixo o nosso padrinho do ESG, em uma das suas falas, era justamente uma sessão sobre inovação, criando negócios sustentáveis, do John Elkington. Aqui eu coloquei alguns cases e rapidamente eu vou passar por eles. Eu quis colocar iniciativas, tanto da Microsoft quanto a sua redução da pegada de carbono, e aí eles desenvolveram um trabalho justamente relacionado a isso, e no site eles colocam o seu progresso. O Banco do Brasil fez uma fala no próprio South Summit, tratando justamente de como ela pode direcionar capital para a descarbonização, tanto na criação de linhas de crédito para startups e para outros empreendimentos voltados a essa descarbonização, e também em recursos internacionais que podem ser captados justamente para essa um custo menor, né, para essa muito voltado também para a agricultura de baixo carbono. A Natura é um outro case que justamente trabalha, ela é uma empresa B, uma empresa certificada, e ela trabalha esse compromisso com a sustentabilidade, e o que eu gosto de frisar bastante é essa aproximação com as comunidades tradicionais, para justamente trabalhar questões relacionadas à sustentabilidade, à manutenção desse conhecimento e a questão dos ingredientes naturais e de orgânicos. O Google tem investido justamente na garantia do direito à informação ambiental confiável e na aceleração de startups que seguem agendas ESG. E aí, justamente sobre essas startups, qual é a sacada? Assim, a gente tem visto que o mercado de startups que seguem, ele está muito aquecido, e porque, de alguma maneira, elas já nascem, as startups, várias delas, essas relacionadas à agenda ESG, elas já nascem transformando desafios ambientais, sociais, de governança em oportunidades. E qual é a sacada? Várias startups, elas já estão nascendo justamente para solucionar um problema, para corrigir uma externalidade negativa relacionadas a impacto ambiental, social e de governança. Já várias empresas fazem isso, e a tendência é que isso vai realmente continuar crescendo. E um exemplo, eu realmente não tenho nenhuma relação comercial com nenhuma dessas empresas que eu citei até este momento, mas eu quis aqui trazer exemplos para vocês, e um deles, até mesmo nessa transição de trazer soluções para o mercado, é essa empresa. Ela antes fazia logística reversa de lâmpadas, justamente trazendo esse tratamento do mercúrio, e ela passou, com o surgimento das LEDs, ela passou desse tratamento de logística reversa de lâmpadas com o tratamento do mercúrio, para recuperação do mercúrio dessas lâmpadas fluorescentes. Com o surgimento das LEDs, eles verificaram o que eles poderiam continuar trabalhando relacionado a externalidades negativas, a justamente trazer uma solução do mercado. E eles passaram, então, a gerenciar resíduos industriais, trabalhando no gerenciamento, na eliminação de passivos ambientais. Então, eles são empresas que estão verificando o que eles podem solucionar de um problema ambiental, social e de governança. Tem vários exemplos. Na própria South Summit, eu conheci, por exemplo, uma startup como a Laboratória, que ela forma mulheres para trabalharem no mercado de tecnologia. Então, justamente para corrigir essa questão da igualdade de oportunidades e essa déficit de mulheres trabalhando no mercado de tecnologia. E também tem vários outros.
a questão das soluções tecnológicas, da inteligência artificial, o quanto de pegada hídrica pode acontecer por causa disso, porque nós precisamos, nesses data centers, de supercomputadores, e precisamos de recursos hídricos, muitas vezes, para gerar eletricidade e resfriar essas estruturas. Então, o desenvolvimento de soluções para externalidades negativas relacionadas a impactos ambientais, sociais e de governança, nós temos isso que tem sido tem crescido muito o mercado relacionado a isso. E aí nós estamos justamente trabalhando com sustentabilidade, com uma economia também muito de regeneração e verificando que o novo lucro é também impacto positivo, porque esses tipos de atividade são mensurados que não necessariamente apenas com questões financeiras. Nós temos questões relacionadas a acesso de mercado, a manutenção das relações comerciais com parceiros, porque muitas vezes na cadeia de fornecimento você precisa se adequar, e trabalhar com esses temas é trabalhar com colaboração. Então, eu agradeço, eu peço desculpas que eu avancei 3 minutos na minha fala, peço desculpas, agradeço muito e fico à disposição. Então, aqui os meus contatos, eu fico à disposição para continuar o debate. Muito obrigada, Aline, e a todos. Obrigada, Karen. Para a gente beneficiar o tempo da disposição, a gente vai deixar as perguntas por fim e estou pedindo para as pessoas já escreverem. Também, se você quiser responder eventuais perguntas no chat, você pode, tá? Só para a gente aqui respeitar o tempo, o máximo que puder, eu vou já passando para a Natália. Eu vou rapidamente aqui apresentar a Natália. A Natália Ruschel, ela é coordenadora de propriedade intelectual do MIDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento, Inovação, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil. Ela é mestre em Direito Internacional e Economia pela Universidade de Berna, na Suíça. Atua na área de propriedade intelectual desde 2015, tendo contribuído para a elaboração da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual aqui do Brasil, e atualmente ela apoia a Secretaria Executiva do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual para a implementação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Ela lida com temas técnicos e políticas públicas na área de propriedade intelectual, com a questão de transferência de tecnologia. Natália, fica à vontade. Obrigada, gente. Bom dia. Obrigada pela oportunidade. Espero poder contribuir aqui um pouquinho falando sobre o trabalho do Ministério. Sabendo que vocês já tiveram aí apresentações maravilhosas de todos os tipos e ativos de propriedade intelectual, eu imagino que eu não vá ter nenhuma... Eu tinha colocado aqui... Opa, peraí que não está passando o slide. Agora passou. Eu tinha colocado para começar, né, um slide que quando a gente fala como MD, às vezes tem que, né, falar sobre os benefícios da inovação e da propriedade intelectual. Então, eu acho que isso aqui vocês já devem estar, depois de 2 semanas, né, bem informados, então, e só para resumir, PI é fonte de renda, né, então, qualquer indivíduo ou coletividade pode ser titular de suas próprias invenções e criações. Então, é uma forma de se apropriar, né, do seu intelecto e poder explorá-lo, ceder, licenciar, para ter o seu próprio ganha-pão, né, viver do seu intelecto. Então, o PI promove inovação, então, é um retorno de investimento, né, royalties para investidores em tecnologia, para empresas, para governos, né, para artistas e todo mundo que cria e inventa. PI agrega valor, né? Porque PI é uma forma de registrar a identidade dos indivíduos, das comunidades, das empresas, e reconhece a reputação de produtos, de regiões, ou mesmo a autoria de obras e criações. Então, PI, no fim, é nada mais do que a formalização de um direito sobre um ativo que é mais concreto. A inovação ela vai acontecer com ou sem PI, no sentido de que as pessoas elas vão inovar, só que o estímulo e a sustentabilidade daquilo como um trabalho, como um ganha-pão, num ciclo virtuoso de inovação, ela é dada pela propriedade intelectual como ferramenta, né? Então, é por isso que a gente, em todos esses dias aí, vocês viram e né, devem ter visto o quanto o desenvolvimento pode estar, sim, atrelado à propriedade
intelectual, porque ela é, sim, uma forma de ganhar renda, ela tem a sua conotação de liberdade, porque eu, como indivíduo, consigo sobreviver do meu intelecto e tenho controle sobre as minhas criações, né? Eu posso compartilhar, é uma escolha, posso compartilhar ela gratuitamente, se eu quiser ajudar uma determinada comunidade, eu posso gerar um impacto social ao longo do tempo, porque eu tenho um retorno e eu ainda posso estar fazendo um bem, né? Ela quer dizer bem-estar quando a gente associa ativos intelectuais a uma comunidade que às vezes não é reconhecida e com base em ações sociais e numa propriedade intelectual bem reconhecida, ela consegue garantir aquele direito dela sobre aqueles ativos criados. Então, tem questões de identidade, de coletividade, de indivíduo, traz benefícios, equilíbrio, é muito importante falar que tem que ter sim o equilíbrio, né? Porque não é só o direito individual, então, principalmente quando a gente fala em ciência, tecnologia e inovação, eu até depois vou comentar um pouquinho, tem que ter esse equilíbrio entre o que é domínio público e o que é do indivíduo. É manifestação de arte, cultura, é reconhecimento, é acessibilidade também a conhecimento, até na medida em que uma patente ela precisa ser pública e descrita o suficiente para que ela possa ser reproduzida e estudada e pesquisada. Então, ela traz maior valor para aquele ativo e segurança para o indivíduo. Então, assim, todos esses conceitos estão associados a desenvolvimento, né? Mas a gente sempre tem que ter em mente que a API é uma ferramenta, de fato, ela não é um fim em si mesmo, ela é uma ferramenta para que aquelas pessoas que são criativas, que são inovadoras, empresas, comunidades, elas tenham um incentivo a mais e tenham a segurança de poder sobreviver daquilo que elas produzem intelectualmente, né? Agora, eu também posso pensar em gestos gratuitos de compartilhamento, né? Aqui também fala, né, em questões de distribuição justa, quando a gente está falando por exemplo, em impacto social, né? Então, só que aí é só a gente ter em mente que tudo pode ser compartilhado gratuitamente, né? A API é uma forma de reconhecimento. Agora, aquelas pessoas que compartilham gratuitamente, talvez elas tenham um modelo de negócio criativo, do qual elas conseguem se sustentar ou sustentar o seu negócio por uma outra via que não restringir a propriedade intelectual, né? Ganhando royalties. Podem ter fontes alternativas de renda e por isso não necessariamente têm interesse nos royalties, ou elas podem querer sobreviver daquilo, então elas podem e devem ter o direito de cobrar sobre isso, né? Sobre ter exclusividade. E, é claro, a gente não pode perder de vista que a propriedade intelectual em si ela não é um problema para o desenvolvimento. O que ela pode ser um problema é o abuso dela em questões concorrenciais. Então, só para deixar isso muito claro, porque às vezes quando nós vamos falar com determinados públicos, que acho que não é aqui o caso, vocês já tiveram, né, muitas aulas, as pessoas confundem, né, o fato de IPI trazer uma exclusividade, de ela ser talvez oposta a essa questão de desenvolvimento, compartilhar e distribuição justa. Então, a gente tem que pensar no indivíduo e na coletividade e ter um equilíbrio claro sobre esses direitos que estão na lei. E aí, então, PI e inovação estão diretamente relacionadas, vocês já viram várias apresentações, acho que eu não vou aqui ser repetitiva, né? A própria Organização Mundial de Propriedade Intelectual ressalta a importância dos ODS, a gente vai ter, então, o Dia Mundial da API agora todo em torno dos ODS, né? E a OMP, ela destaca os ODS, os objetivos que estão circulados em vermelho, como os mais diretamente ligados à propriedade intelectual, e aqui eu fiz uma setinha em outros que também estão igualmente relacionados, talvez de uma forma indireta, né? E então, eu vou falar um pouquinho, como Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, eu vou focar um pouquinho no ODS 9, mas como um veículo para a promoção dos outros ODS também, tá? Então, na medida em que a gente promove, né, uma indústria inovadora e uma infraestrutura adequada, a depender dos princípios e das diretrizes dessas ações de política pública, elas endereçam energia limpa e acessível, porque quem produz e quem né, tem processos e serviços que são sustentáveis e que geram energia limpa são as indústrias. Né? Quem precisa tomar atitudes e mudar os seus processos e ter incentivos contra a mudança global do clima, com um impacto relevante, é a indústria. Óbvio que cada indivíduo e comunidades também precisam ter essa consciência e lutar por isso, mas grande parte da responsabilidade está com a indústria, vide os SGs que a Karen
né, apresentou, a gente tem que transformar isso numa linguagem que a indústria entenda qual é o prejuízo também, para ela tomar uma atitude, né? Porque existem empresas e negócios que já têm um propósito de sustentabilidade, que é totalmente legítimo e deve existir, e tem outras empresas que não têm isso no seu propósito necessariamente, ou seus produtos não necessariamente são sustentáveis por definição, e elas precisam fazer os seus processos se tornarem sustentáveis. Então, a gente tem de uma forma transversal a indústria em vários desses processos e objetivos. Aqui eu trouxe uns dados que a própria OMP publicou, né, recentemente, sobre patentes relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o depósito de patentes, de famílias de patentes relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tem aumentado significativamente a cada ano, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que, de fato, a comunidade internacional, seja de pesquisa e desenvolvimento, sejam universidades, né, comunidades acadêmicas, sejam indústrias, elas estão investindo em tecnologias sustentáveis. Então, as principais são Samsung, Toyota, Bosch, Hyundai e Panasonic. Aqui, depois, talvez a gente veja, né, na apresentação da Elisete, sobre energia renovável, eficiência energética, vocês podem ver aqui que o setor automotivo está muito envolvido nisso, tem questões que são de bateria, né, hidrogênio verde, enfim, a indústria, de fato, tem investido e a gente vê isso refletido nesses dados que a OMP nos passou, assim como a academia. No caso do Brasil, grande parte do investimento em inovação e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento vem das nossas universidades, né, mais de 70%. E, bom, então, e o que a indústria tem a ver com isso? Como é que a gente pode promover, né, a partir do objetivo do ODS 9, né, outros ODS, e aqui falando como Ministério da Indústria, eu posso falar só um pouquinho, não é a minha área dentro do Ministério da Indústria, mas a gente, né, o Departamento de Secretaria de Indústria fez uma política industrial para 2024, 2033, ela possui missões e princípios, e todos eles estão relacionados à sustentabilidade de alguma forma ou de outra, até porque essa é uma diretriz de governo. Então, eu vou dividir aqui com vocês, são as missões da Nova Indústria Brasil. Então, a missão 1 é cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para segurança alimentar, nutricional e energética. Então, a gente vê aí uma relação mais direta com o Fome Zero e a agricultura sustentável. Missão 2, forte complexo econômico e industrial da saúde para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde. Então, a gente vê também uma ligação direta com o ODS 3. Infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis para a integração produtiva e o bem-estar nas cidades. Também vemos aí uma ligação direta com o ODS 6 e 11. Transformação digital da indústria para ampliar a produtividade. Aí seria mais puramente o ODS 9, né? Missão 5, bioeconomia, descarbonização, transição e segurança energéticas para garantir os recursos para gerações futuras. Aí a gente vê aqueles ODS todos relacionados a questões ambientais. E tecnologias de interesse para soberania e defesa nacionais, que a gente pode ali ver alguma relação com paz, justiça e instituições eficazes, porque tem questões de defesa nacional e de soberania que estão, sim, relacionadas à saúde, né? A gente viu aí como foi a questão da pandemia, e de outras tecnologias que podem, inclusive, ser diretamente utilizadas para energia sustentável, enfim, tem muita tecnologia que surge da indústria da defesa, né? Ou seja, a gente tem, então, agora uma política industrial e orientada transversalmente por objetivos de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Isso quer dizer que as indústrias agora vão atuar diretamente no combate à fome? Não necessariamente, né? A gente vai tomar atitudes e políticas para que a indústria, de alguma forma, contribua para esse resultado final. E vai ter que ter estímulos, né? Porque não é só, enfim, dar ferramentas e estimular a produção industrial sem observar o cumprimento da outra finalidade, que é o desenvolvimento sustentável. Então, isso aqui é um exercício de política industrial que vai orientar várias políticas, inclusive de inovação, né? A gente está num processo de
Ministério da Ciência e Tecnologia está num processo de elaboração da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e, com certeza, essas políticas, estratégias têm que ser alinhadas, porque está todo mundo, afinal de contas, falando de inovação. Bom, e o que é a Secretaria de Competitividade e Políticas Regulatórias, que é a secretaria que eu trabalho dentro do MDIC, né, no Departamento de Propriedade Intelectual e Infraestrutura da Qualidade. Então, a gente tem duas autarquias vinculadas, que uma é o INPI, né, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e outro é o Inmetro. Então, a nossa coordenação especificamente é de propriedade intelectual, né? E como que a área de PI do MDIC contribui para os ODS? Bom, a gente tem tentado, como a visão que a gente tem da PI é uma ferramenta, a gente não tem tantas ações sobre propriedade intelectual com um fim nelas mesmas. A gente tenta usar a PI como um veículo. Então, a gente tenta priorizar temas como saúde, bioeconomia, tecnologias verdes, inclusão de gênero, geração de renda, desenvolvimento regional, mudança climática, inteligência artificial, que carrega várias questões éticas com ela, né? E também de respeito aos direitos de propriedade intelectual, ao pautar agendas. Então, aonde nós vamos atuar? Bom, vamos atuar com esses temas sob a perspectiva da propriedade intelectual, com ferramentas da propriedade intelectual, né? Então, o uso da API, da transferência de tecnologia, como uma ferramenta para o cumprimento das missões da Nova Indústria Brasil. Então, se hoje nós temos mais de 70% das patentes registradas, né, das patentes de residentes registradas em nome de ICTs, né, de instituições de ciência e tecnologia, de universidades, como que a gente pode fazer para que isso transborde em impacto social, ambiental, no mercado, né, e produtivo, para que as nossas indústrias, elas de fato inovem e contribuam para todos os ODS? Vamos tentar fazer um movimento através da propriedade intelectual, que é o direito que permite com que as tecnologias sejam cedidas, licenciadas, negociadas, parcerias, para que isso transborde, saia só das universidades e vá também para a sociedade. Essa é uma das grandes missões do foco do MDIC para a contribuição com a agenda de PI, inovação e desenvolvimento sustentável. E aí, quando a gente vai fazer esses movimentos, a gente toma decisões, por exemplo, de pegar o piloto em tecnologias verdes, né? Quando for fazer editais com preferência para, por exemplo, participação de mulheres. Então, na execução, na implementação dessas políticas que são transversais, a gente busca setores públicos variados que possam contribuir para os ODS, né? Então, a inserção de PI nos programas do MDIC, que nós temos buscado. Então, existe um programa, o Brasil Mais Produtivo, que ele atende micro e pequenas empresas, dá consultorias de gestão, né, gerencial. Então, a gente tenta também implantar a semente da propriedade intelectual nessas micro e pequenas empresas que já são atendidas pelo governo num outro programa, assim como o Inovativa, que é um programa de grande escala e reconhecido internacionalmente de aceleração de startups. Então, as startups têm mentorias de propriedade intelectual e tem cursos disponíveis que estão em processo de revisão sobre propriedade intelectual, para que esse público também seja sensibilizado no seu processo de inovação sobre propriedade intelectual. Elas exportam, também tem mentorias de propriedade intelectual, para que as mulheres empreendedoras que estão buscando o mercado externo, por exemplo, vendendo quaisquer produtos, né, ou tecnologias, elas estejam conscientes de que elas precisam proteger o seu direito no mercado, afinal de contas, esse PI é um direito territorial. Então, muitas vezes, elas vão para o mercado externo totalmente sem proteção, elas precisam ser alertadas. Isso é um exemplo claro, assim, de que nós não temos um programa nosso para chamar de nosso, de propriedade intelectual, mas a gente tem a responsabilidade de difundir o tema em programas que já existem, né? Assim como Empreendedoras Tech, né? Projetos de liderança feminina, que são de base tecnológica e que estão sendo acelerados e que precisam de mentoria de propriedade intelectual para que possam, de fato, fazer parcerias, né? Não correrem o risco de depois não terem o crédito pela inovação que fizeram, né? E o Mover, que é o projeto do setor automotivo, política pública, que incentiva inovação, eficiência energética, energia limpa no setor automotivo, né? Aí sim tem créditos e incentivos fiscais também. Bom, então, como eu falei, eu vou até acelerar, que eu estou vendo aqui que meu tempo está acabando, mas a ideia é
que a gente atue exatamente nessa parte também, porque não, né? A redução do prazo de exames, qualidade e acessibilidade de serviços do INPI, mas aí é uma agenda mais de planejamento estratégico do INPI, em que a gente tem uma visão mais macro de política pública, de que isso é um interesse sim, porque o nosso sistema ele precisa funcionar bem para que a gente consiga defender os direitos da nossa sociedade de propriedade intelectual, né? Quais são os desafios? Sempre é um desafio a consciência sobre a importância da API como ferramenta estratégica, ainda mais na economia do conhecimento. Então, a gente tem que sensibilizar, não é só a sociedade, a gente tem que sensibilizar chefias, ministros, presidência. Não é simples falar de propriedade intelectual, né? É um alinhamento entre instituições do Brasil e os ecossistemas locais, os biomas, para a gente ter mais clareza sobre os nossos interesses, né? A gente está falando em, o bioma da Amazônia, vamos ter o Inova Amazônia, tem várias iniciativas, tudo bem, mas que tipo de parceria a gente está fazendo? Esses ativos que vão ser negociados com o mercado nacional e internacional, eles já estão devidamente protegidos? A gente, às vezes, se empolga em fazer negócio, parceria, promover um empreendimento, né? Trazer renda para uma sociedade ou para uma comunidade, mas quando a gente vai ver, não tem nada protegido ainda, e aí? Então, tudo isso precisa ser tratado, né? Então, o uso estratégico em prol, alinhamento da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, da NIB, da Estratégia de Ciência e Tecnologia, e reconhecer as nossas fortalezas e as nossas vulnerabilidades, né? A gente tem um enorme potencial em energia renovável, biocombustíveis, eficiência energética, inteligência artificial, softwares, né? As fintechs, tecnologias agrícolas, a economia de impacto do Brasil é maravilhosa, a gente tem uma estratégia que está virando referência mundial. Nossa economia criativa é fantástica, nossa indústria de fármacos tem cada vez mais força e está inovando cada vez mais, investindo em inovação. Então, a gente tem muito potencial. A gente precisa saber o que a gente quer para focar e fazer acontecer, né? E não ficar aquela eterna potência. A Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, então, vem tentando, pelo menos na área de PI, dar uma certa governança para esses temas, né? Então, ela une aí vários ministérios, então tem a Casa Civil, o MDIC, tem o Ministério de Relações Exteriores, Meio Ambiente, Cultura, Ciência, Tecnologia e Inovação, Saúde, Agricultura, Comunicação, Educação, Ministério da Defesa, Fazenda e Ministério da Justiça. É uma agenda ampla, né? E a estratégia nacional, ela é implementada por esse grupo interministerial de propriedade intelectual. Então, o objetivo da estratégia é alcançar um sistema de PI efetivo, equilibrado, amplamente conhecido, utilizado, observado, né, que incentive a criatividade, investimentos em inovação, acesso ao conhecimento para a competitividade e o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Então, a gente atua com planos de ação bianuais, né, a vigência da estratégia é de 2021 a 2030. Para esses próximos 2 anos, que é segundo semestre de 2023 até 2025, nós temos 161 entregas previstas, né? E não é só de instituições públicas, tá? Por exemplo, a própria BPI, né? A gente tem parceria também com a OMP, com uma série de associações representativas, são 11 instituições da sociedade civil que têm entregas previstas na nossa estratégia nacional, lá publicadas, mais 18 órgãos de governo, não necessariamente todos são membros do grupo interministerial, mas todos contribuem, né? Em especial o INPI, né? Também para a nossa propriedade industrial. Então, a estratégia é dividida em 7 eixos, que são linhas de ações estratégicas, né? Desde usar a propriedade intelectual para competitividade e desenvolvimento, disseminação, enfim. Eu vou falar um pouquinho agora sobre as ações para não perder, não passar do meu tempo aqui, que eu estou vendo que está acabando. Mas então, como é que na prática a gente tenta contribuir de alguma forma para os ODS, né? Bom, a gente formou, está agora em fase de publicação, a formação de 2 grupos técnicos que vão poder se dedicar um pouco melhor a 2 temas que nós achamos que é central para que os ministérios e as autarquias que vinculadas a eles trabalhem conjuntamente. Troca de informação, para evitar retrabalho, então, sinergia, complementação de projetos, porque tem muita gente fazendo um pouquinho de cada lado, né? Inclusive dentro do próprio ministério, no governo. Então, vamos ver, olhar cada um, conversar o que cada um está fazendo, para a gente ter uma escala maior, né? Para ter um impacto maior, e para não gastar recurso com coisa que o outro já está gastando, então vamos fazer uma coisa complementar. Então, esses grupos são PI e sustentabilidade, que é exatamente a relação entre PI e sustentabilidade, e PI na inovação, indústria e educação. Então, aqui é claramente uma junção, né, de ministérios da ciência e tecnologia, indústria, Ministério da Educação
vai ter também a participação do Ministério da Saúde e do INPI, sem prejuízo de convidados que vão ser chamados a qualquer momento, a depender dos temas e projetos mais específicos que vão ser realizados por esses GTs, que são grupos técnicos, tá? A gente tem também um grupo técnico de inteligência em PI, porque outra questão que a gente precisa disseminar e a gente percebe é o banco de dados, a riqueza dos bancos de dados de propriedade intelectual é enorme, né? Então, elas precisam ser utilizadas para elaboração e implementação de política pública. Não é possível que, né, as pessoas não parem para observar esses dados e fazer prospecção tecnológica. A gente vai ter uma política nacional de inovação, não temos como conceber uma política nacional de inovação sem termos utilizado os dados de propriedade intelectual para, pelo menos, entender nossas capacidades tecnológicas, nossos gaps, enfim. Então, a gente tem martelado muito isso dentro do governo, né, para eles entenderem como aplicar esses dados. Então, já teve estudos, e tudo com a ajuda do INPI, que tem 2 áreas especializadas maravilhosas lá que nos ajudam a trabalhar com esses dados, porque não é trivial, quem não é da área não sabe mexer, e traduzir esses dados para a área industrial também não é simples, aí a gente também ajuda nessa mediação. Então, já tem estudos realizados de bioinsumos da Amazônia, anticorpos monoclonais, né? O Grupo Farma Brasil acabou de apresentar e lançar uma plataforma só com dados sobre patentes, né, de fármacos, que vai ser utilizada como referência, por exemplo, por qualquer pessoa, porque é acesso público, mas também pelo governo, porque não, para entender a dinâmica do mercado e das patentes de fármacos, né? A gente está realizando em parceria com a OMP um estudo sobre segurança alimentar e tecnologia na agricultura, né, Agritech. A gente vai começar, a pedido do pessoal do CNDI, que é o Comitê de Desenvolvimento Industrial, acabou meu tempo, de desenvolvimento industrial, a gente vai realizar um estudo sobre baterias e formas alternativas de conservação de energia, porque é um estudo que eles pediram. Então, assim, a gente está tentando aplicar a API para elaboração de projetos que sejam mais robustos. A gente faz mentorias, né? E aí, quando eu falo a gente, não é o MDIC, tá? É o INPI, é a ABPI, é o Ministério da Educação, são várias entidades que estão envolvidas na execução da estratégia nacional, mas tem mentorias, capacitação, sensibilizações aplicadas a empresas, às empreendedoras, a ICTs, a produtores da região amazônica, a servidores públicos, inclusive Poder Judiciário, a exportadores e exportadoras, né? Tem programas de geração e transferência de tecnologias verdes, então a gente prevê rodadas de negócio, que são feitas em parceria com o INPI, com fundos internacionais de investimento, e a gente quer focar num programa que a gente está desenvolvendo de transferência de tecnologia, justamente para fazer essa ponte das ICTs, né, via NITs, para o mercado e para a sociedade, por meio de startups, micro e pequenas empresas e pela indústria brasileira, para que a gente transborde isso. Tem uma preocupação em melhoria dos marcos legais e normativos, na medida em que for necessária. A gente está tentando inserir, e isso é uma iniciativa que também está sendo liderada pelo INPI, junto com a MDIC, inserir PI em editais de fomento e programas de bolsas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a gente já teve reunião com o FINEP, com o CAPES, com o CNPq, para ter uma atenção especial sobre a perspectiva da PI nesses editais de fomento, né? A gente está tratando com a CAPES, a gente ter uma bolsa específica para aplicação, né, de propriedade intelectual e gestão de transferência de tecnologia bem orientada da academia para a indústria. E o INPI está com um programa, né, PI nas escolas, o prêmio PI nas escolas, que no fim virou um programa que é maravilhoso também, que traz PI para o ensino básico, tem feito vários acordos para trazer PI no ensino superior, técnico e profissional. O MEC agora está atuando super ativamente nessas políticas e eles estão super interessados na área de propriedade intelectual. Vai ter um grande evento agora em maio, que o MEC vai realizar e que o INPI vai estar lá, a MDIC vai estar lá para falar de propriedade intelectual. Prêmios e chamadas, publicações, plataformas, eventos de disseminação e fomento à PI. A gente está tentando juntar tudo, né, no mesmo guarda-chuva e ampliar cada vez mais o alcance desses eventos. Vai ter agora, semana que vem, o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, que a OMP lidera a organização, dá para a gente o tema e a gente tenta organizar ações em torno do dia, que agora virou semana, né, da propriedade intelectual, de tanto evento que tem. Campanhas públicas, materiais educativos, a gente aproveita muito do que a OMP faz, do que o INPI faz, porque aqui no Ministério nós somos poucos, nós somos uma equipe super enxuta, que tem uma agenda de PI que é muito vinculada à pauta do Ministério, né?
Então, a gente não tem um exército de técnicos que pode sair fazendo programas ou executando. Então, a gente pensa em algumas coisas, a gente ajuda a coordenar e a gerir a estratégia nacional, mas é um exército de pessoas, servidores e pessoas, advogados da área privada, que ajudam lá na ponta a realmente fazer a diferença. Não é a gente aqui, MDIC. Tem eventos e projetos de inclusão de gênero e diversidade, a maioria deles que são expressamente projetos de inclusão de gênero e diversidade são de responsabilidade do INPI, que tem um comitê específico para isso, né, e que lidera muito essa questão, mas o MDIC também tenta, né, então a gente tem os programas Elas Exportam, Empreendedoras Tech, a gente vai fazer uma chamada agora que vai ser lançada na Semana Mundial da PI, de Mentorias em PI, que a gente está dando preferência, metade das vagas vão ser para mulheres, uma outra parte das vagas vão ser para biotech. Então, na execução de alguns programas, a gente consegue fazer essa inclusão de gênero. E tem todas as medidas em parceria com o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que também são importantes para a gente defender o nosso sistema, porque, afinal de contas, a gente tem também queijo da canastra sendo pirateado, a gente tem criatividade e inovação brasileira, que são absolutamente importantes e relevantes, que também precisam ser protegidas. E isso também é um interesse nacional. Acho que é isso, passei já do meu tempo, desculpa, espero que tenha ajudado aí a contribuir de alguma forma. Obrigada, gente. Esse aqui é o link do site que tem mais informações sobre a estratégia e sobre outras ações que a gente está fazendo. Tem um BI lá que está dizendo o que a gente já fez, o que a gente não fez, para ter um pouco mais de detalhes. Muito obrigada, Natália. Trouxe bastante informação. Tem vários comentários aqui sobre as ações no chat, depois a gente fala melhor, mas agora eu vou partir para apresentar a Elisete, que vai ser a nossa última palestrante. A Elisete Afonso, ela fala diretamente de Angola, ela é examinadora sênior de patentes no Instituto Angolano de Propriedade Industrial. Ela é mestre em energias renováveis, acho que é Funiber que fala, ela fez a graduação dela, né, em engenharia eletromecânica pela Universidade Oscar Ribas, e, além disso, ela é CEO de uma startup acho que pronuncia Eneri, é isso? De transição energética. Certo, Aline. Eu Enere. estou perguntando as pronúncias, Elisete, Enere, porque a startup é Enere e a Funiber é a universidade. Funiber. Univer. Porque eu brinco com os países lusófonos, já fiz essa brincadeira aqui antes, né? Eles são separados pela mesma língua, Sim, né? A língua é a mesma, mas as pronúncias são completamente diferentes. sim, Então, exatamente. tá aberto o espaço para você, Elisete. Muito obrigada. Conseguem ver a minha tela? Sim. Então, obrigada, Aline. Agradecer o convite da Aline, da Isabela Pimentel e da Julieta, poder hoje partilhar um bocadinho do que é a transição energética a nível mundial e também especificamente mostrar que Angola tem feito alguma coisa, contribuindo também para essa transição energética e os ODS. E eu começo logo. Deixa eu só ver aqui. A falar do ODS número 7, não vou ser muito repetitiva, né? Durante todo o curso falou-se dos ODS e eu só vou ficar apenas com o 7, que é energia limpa, energia acessível. Acredito que temos estado a sentir ultimamente, nos países onde nós estamos, diversas alterações climáticas. Há dias mais quentes, há dias mais frios, e então esse é um dos motivos que faz com que a gente hoje partilhe esse conhecimento dessa energética, porque a Terra também está mesmo quente, e como temos aqui a nota da Organização Mundial de Meteorologia, que em 2023 aproximou-se praticamente de 1,5 graus Celsius, é muito daquilo que vemos estando a ver, é muito, e é algo muito, muito preocupante. Então, é importante que a gente reflita sobre essa questão do aquecimento global. Ele vem provocar diversas situações, como o derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar, desencadeia outras mudanças climáticas, como a desertificação, o aumento de fenômenos externos, entre os quais furacões, inundações, incêndios. Então, é um assunto que nós realmente devemos levar e devemos pensar com muita seriedade. Tenho aqui esta slide, né, que mostra que o ano passado, até o período de julho de 2023,
tivemos um pico muito alto de temperatura. Foi o mês do ano passado, 2026, o mês mais quente que existiu à face da Terra. E as causas são a questão aqui que eu posso mostrar: inundações, a seca, a quebra das cadeias das geleiras, exatamente, e países frios, países quentes, muito quentes. Nesse momento estamos em Angola com uma temperatura de 32 graus, que geralmente não era bem assim, era mais dos 28 aos 30, e estamos, ultimamente, tem estado muito, muito quente, com temperaturas acima do normal. Então, é aí que nós viemos trazer aqui uma temática para os estudantes, palestrantes, os colegas, sobre realmente o que é a transição energética, porque fala-se muito da energética, o que é, mas a gente não sabe realmente o que é essa transição. Transição energética não é mais do que uma mudança da matriz energética. Embora que o mundo hoje, por mais que a gente diga, não, vamos ter que fazer, é um mundo muito industrializado e não será assim tão fácil, não é? Conforme talvez nós queremos que seja, porque não depende de nós, depende assim, dos países industrializados, que têm contribuído bastante para o aumento do dióxido de carbono para a natureza. Não é? Então, a ideia da matriz energética, o que é que ela vem? Vem para nós mudarmos esse paradigma. Saímos daquilo que é os combustíveis fósseis e passarmos para as energias renováveis, que é energia proveniente do sol, da água, do vento, da biomassa e energia hídrica. Qual é a importância? Qual a importância que tem esta mudança, na verdade, da diversificação da matriz energética? Ela traz na redução da dependência dos combustíveis fósseis, promoção das energias limpas e renováveis, e ela reduz as emissões de gases de efeito estufa, que esse, na verdade, é o maior problema, reduzirmos ao máximo as emissões de gases de efeito estufa, e para isso temos que recorrer obrigatoriamente às energias limpas. E como falou a Natália, nós não podemos fazer algumas das mudanças que vamos fazer a nível mundial, vamos conseguir fazer sem levar à inovação. Embora que a inovação pode andar sem a transição energética, mas elas estão praticamente interligadas. Por quê? Porque vêm as novas tecnologias, tem novos métodos na qual a gente vai ter que adotar para conseguir gerar essa nova energia, tem eficiência energética também. Então, as baterias para armazenamento da energia, tudo isso está ligado à inovação e tecnologia, porque são matérias que têm que ser estudadas. Existem ali muitas patentes que surgem a partir destas matérias de energia limpa para podermos realmente conseguirmos chegar ao nosso objetivo. Energias renováveis, quais são? São a solar, a eólica, a hídrica e a biomassa, na qual elas terão, nem todas elas têm um certo armazenamento, né? Mas podemos usar os sistemas como armazenamento da bateria. O hidrogênio, que é uma matéria muito nova, está a começar agora, ainda, pronto, eu digo que já se está a pensar na tecnologia de hidrogênio, mas ainda não existe, acho que não existe um projeto na realidade. Está todo mundo em fase embrionária para realizar o projeto de hidrogênio verde, porque eles provêm também das energias solar fotovoltaicas, que saímos das centrais PVs e colhemos para o hidrogênio verde. E depois também temos a mobilidade energética, que são veículos elétricos de carregamentos rápidos, que também ainda existe, mas não na mesma proporção aos veículos a diesel. Estas são as fontes de energias não renováveis, para quem não conhece, e as renováveis. As não renováveis vêm do proveniente do petróleo e gás, carvão e energia nuclear. Depois temos energias renováveis, que é a biomassa, a eletricidade eólica, energia geotérmica e energia solar. Por que é tão urgente essa transição energética? É urgente porque ela vai reduzir, como falei anteriormente, os efeitos da estufa, dá-nos uma segurança energética, está alinhada a desenvolvimento sustentável e, em resumo, a transição energética é urgente para garantir um futuro mais sustentável, resiliente, para as futuras gerações. O que muda com essa transição? Atualizando as infraestruturas, redução do consumo de energia, inovação em economia, custos de energia e também a saúde pública. Esta é a matriz mundial, um panorama mundial daquilo realmente que está-se a viver. Conseguimos ver que as fontes renováveis ainda é a minoria, e a ideia é que daqui a mais uns anos aparecemos novamente, mas com uma matriz diferente dessa,
reduzindo a energia dos fósseis, que é o petróleo, que tem maior porcentagem, e a seguir o carvão, o gás natural também. Então, a ideia é que essa matriz mude para algo mais sustentável, para algo mais limpo, apesar dos custos que a energia renovável realmente tem, porque falamos em transição, mas também temos que ver que ela tem custos muito altos em relação àquilo que já existe para a transformação da energia com os combustíveis fósseis, novas tecnologias, criar ali novos dispositivos, e tudo isso gera bastante custos. Este gráfico aqui, eu fiz uma pesquisa do Brasil, diz, né, pronto, mostrar que o Brasil também está muito forte ligado à transição energética, principalmente a energia solar fotovoltaica. No ranking mundial está em quarto lugar em termos de avanço fotovoltaica anual, e está de parabéns. Eu digo que o Brasil é um dos países da lusofonia que tem trabalhado arduamente, porque para além destes números em solar fotovoltaica, o Brasil tem mais de 1.500 centrais hídricas, também é muito forte no setor de energias renováveis, e eu digo que sim, está um dos primeiros na lusofonia. Eu vou fazer agora um enquadramento daquilo que é Angola, que a ideia principal é trazer aqui para Angola, mostrar Angola, o que é que Angola realmente tem feito, o que é que Angola está a fazer, o que é que Angola realmente pretende fazer com esta questão da transição energética. Dizer que Angola, na verdade, é um país que depende da sua economia, acho que a maioritária, de 90% do petróleo. É um país que não é industrializado, e às vezes vão perguntar, mas então não é industrializado, porque Angola precisa passar para essa transição energética? Porquê? Porque Angola tem um déficit de energia, né? A nossa matriz energética tem um certo déficit, então a gente aproveita essa transição energética, porque na verdade, os objetivos da ONU é que a gente siga os ODS. Então a ideia é nós também seguirmos os ODS, seguindo a transição energética e ajudando também essa população. Não necessariamente por sermos um país poluidor, porque Angola não é industrializada, então digo que polui muito pouco, eu contribuo muito pouco para as emissões dos gases de efeito estufa. Então, a gente vai fazer simplesmente essa transição, porque a gente tem um déficit enorme no setor elétrico. Como podem ver, Angola é um país onde o petróleo e gás correspondem a 1/3 do produto interno bruto, representa 90% das exportações. Surge também oportunidades a partir deste movimento estratégico, notando-se em particular o desenvolvimento de um novo setor de energia renovável e o aumento da taxa de eletrificação. Por isso é que eu disse que nós não estamos a contribuir para a poluição, né? Mas não vamos ficar para trás. Essa é a matriz energética que a Angola tem. Nós, na verdade, já usamos energias renováveis há bastante tempo. É verdade que aqui temos a nossa matriz energética, Angola praticamente é eletrificada por energia hídrica, com 101%. Depois temos a energia térmica, que está em segundo lugar, e o gás natural. As outras fontes renováveis, porque a hídrica, na verdade, também é uma energia renovável, né? Mas estamos a falar das outras fontes, que é a eólica, a biomassa, a solar. Então, Angola praticamente é eletrificado com energia hídrica, a maior parte. Eu trago aqui, este é o nosso mapa de radiação solar, o que é que nós temos de potencial radiação solar, e foi através destes estudos que a Angola fez que vimos que somos capazes de fazer essa transição energética aproveitando muito o recurso solar. E Angola abraçou os projetos de energias solar fotovoltaicas, já desde 2021, que começou-se a construir centrais solar fotovoltaicas, que tenho aqui, acho que conseguem ver, tenho aqui um quadro que mostra as maiores centrais que nós temos agora em solar fotovoltaica, que foram construídas a Baía Farta e o Bioko, na província de Benguela, que já estão concluídas, foram entregues o ano passado, que foi um reforço para a nossa rede elétrica também, porque foi ajudando bastante as áreas que têm carência de energia. E tem Saurimo também, Saurimo foi concluída sensivelmente este mês, foi a conclusão da central de Saurimo, com 26,9 megabytes, e estão em operação essas estão abaixo, que é do Enacu, Cuito, Bailundo e Lucapa.
que, na verdade, quem está a fazer esse trabalho não é uma empresa angolana, porque também temos essa dificuldade em termos de empresas que consigam fazer projetos nacionais de grande capacidade. Fomos obrigados a recorrer aos países vizinhos, estrangeiros, para poderem trazer aqui toda a tecnologia de ponta e conseguir-se montar aquilo que são as centrais fotovoltaicas a nível nacional. Ainda assim, tem estes projetos que ainda também estão em avaliação, alguns estão em cursos. Tenho aqui essas 65 mini redes que tenho aqui, as comunas, elas vão ser usadas para zonas rurais, porque é um problema também que se tem nas comunidades rurais, o não acesso à energia. Então, fez um projeto para que essas empresas consigam criar mini-redes e poderem ter cada comunidade pelo menos uma lâmpada acesa para conseguirem ter ali uma geleira, um televisor. Não digo que se calhar não será para uma quantidade de aparelhos domésticos, mas pelo menos para os essenciais. Então, o governo angolano decidiu abrir este projeto para criar as 61 comunidades, 61 comunidades e 100 mini-redes comunas, desculpa, para ajudar na eletrificação de Angola. Aqui estão os projetos que eu acho que são os projetos de grande relevância que Angola tem. A primeira imagem é a hidroelétrica Lauca, que é um dos potenciais projetos que Angola tem estado a trabalhar. Tem a fase agora, que é a fase que foi criada também para a área de sustentabilidade, que foi interligada, vai ser interligada também com uma central fotovoltaica, que é para dar robustez também a esse sistema. A fotografia que está aqui embaixo, imagem, é a central do Beu, porque foi a primeira central que Angola fez, que terminou o ano passado, em 2022-2023, em Benguela. Aqui acima está um projeto de uma escola, cá na província de Luanda também. E abaixo nós temos agora uma tendência que tem sido as empresas cá nacionais, que é aproveitar a energia para o consumo próprio. Os estacionamentos para as viaturas está a ser coberto com painéis solares e essa energia acaba por alimentar a própria empresa, diminuindo um bocadinho custos, porque com os déficits que temos, às vezes, somos obrigados a recorrer a geradores. Então, se tivermos um sistema auxiliar como este temos aqui embaixo, de estacionamento, já ajuda muito, não estamos a recorrer muito a usar sempre os geradores como alternativa. Este é um projeto da Total Energia, cá em Angola. Nós temos também uma frota de carros elétricos e até o ano passado era muito, muito, muito preocupante o carregamento desses veículos. Eram obrigados a ser carregados de formas anárquicas, sem nenhuma regulamentação. Então, a Total criou um projeto que, na verdade, esse projeto é feito com energia renovável. A imagem a seguir eu vou mostrar como é que essa energia foi aproveitada para poder carregar estes carros elétricos. E hoje os carros elétricos já não precisam ir arranjar formas anárquicas ou ter que usarem os cabos da via pública, porque muitas vezes era essa a solução. Iam para a via pública, faziam ligações e criavam situações muito, muito, muito constrangedoras. Hoje já temos um ponto de carregamento rápido, que na verdade depende desta bomba de gasolina da Total. O teto desta bomba de gasolina é coberto de painéis solares. A bomba em si é alimentada por energia solar, 50%, é que faz com que essa energia captada aqui passe para a zona de carregamento dos carros elétricos e é um problema já resolvido, né, para os automobilistas. Aqui são os projetos rurais, que a Angola também tem estado a ajudar. Abaixo é uma comunidade, como eu tinha dito, as mini-hídricas, as mini-redes, a ideia é fazermos algo parecido a isso, para que todo mundo tenha acesso à energia elétrica. Este é um sistema de bombagem também com painéis solares, na província da Huila, e esta é um sistema de irrigação de uma horta também de painéis solares. Porque na verdade, vou apresentar projetos solares porque é aquilo que temos como potencial de recursos para conseguirmos captar energia. Como mostrei no mapa anterior, Angola tem uma grande capacidade de conseguir captar a radiação solar e energia eólica, por exemplo, é algo que realmente está em estudo, mas devido à questão de ser uma tecnologia muito cara
e não ser abrangente para todo o território nacional, porque existem as zonas específicas em Angola que realmente temos bastante vento, mas são duas, três províncias. Então, até o momento ainda não há projetos ligados à energia eólica, tem mais energia solar, devido à capacidade que nós temos de captação do sol. Para finalizar, né, eu queria dizer que a transição energética não é apenas energia fóssil. A transição energética realmente temos que olhar para a capacidade de que temos que criar e transformar aquilo que produzimos para o envolvimento em Angola. O panorama energético atual e futuro dependerá da vontade de realmente de se desejar fazer e do que se quer atingir. São diversas áreas a serem envolvidas para o fator de sustentabilidade local. A transição energética é fundamental para o futuro sustentável. A inovação é essencial, porque para grandes projetos é necessidade de que haja realmente tecnologia e inovação. Falando um bocadinho daquilo que é a eficiência energética, por exemplo, hoje já existem dispositivos que economizam o nosso consumo dentro das nossas casas, porque nós temos, às vezes, por para dentro de casa e deixamos tudo ligado, tudo aceso. Não estamos no quarto, a lâmpada está acesa. E hoje já, com a inovação, já conseguimos ter lâmpadas com sensores. Se eu sair do quarto, a lâmpada vai apagar, se eu entrar, a lâmpada vai acender. Tudo isso tem a ver com tecnologia. Cada vez mais temos estado a lutar para que haja realmente dispositivos que reduzem a nossa forma de consumir a energia elétrica. Eu trago aqui esta panorama da INERE, dizer que em Angola existem algumas startups a trabalharem para que haja realmente uma mudança, porque a informação ainda é muito pouca, na verdade. Quase que não encontramos, digo cá em Angola, quase que não vamos encontrar, por exemplo, uma biblioteca que vamos ter literatura que fala de energias renováveis. Então, a INERE é uma startup que surgiu para realmente nós conseguirmos fazer essa ligação do público, não é? E o material que é acessível, porque na verdade é mesmo muito, muito difícil. A ideia também é fazermos pesquisas sobre aquilo que realmente é um potencial energético para Angola, publicar artigos, elaborar alguns estudos também, temos estado a trabalhar em alguns workshops, porque a ideia é levar a mensagem a todo o mundo, de que realmente é preciso que haja essa transição energética de uma forma totalmente, não será, eu digo o seguinte, ela não será conforme a gente quer, porque existem muitos fatores. Como falou a Natália, os governos também precisam ter esse saber, porque se no governo não tiver conhecimento, nós estamos aqui e não conseguimos fazer muita coisa. Então não depende só de nós, depende também dos seus políticos. Mas a ideia é levar essa informação até os seus políticos que tiver realmente precisamos fazer e Angola está a fazer, apesar de não ser um grande polidor, mas vai fazer, vamos continuar a trabalhar de uma forma, digo, não será tão assim, tão rápido, mas daquilo que pretende fazer Angola estará disponível também para poder fazer, não só energia renovável, mas também nos outros ODS que se dá da ONU, né? Porque acredito que energia renovável, sustentabilidade envolve muita coisa. Tem a questão tem muita coisa. Eu digo o seguinte, a sustentabilidade é algo muito abrangente. Nós falamos muito, não, olha, renováveis, mas não são renováveis. Existem muita coisa para explorar, então acho que vamos conseguir. Agradecer a Natália mais uma vez, agradecer à Karim Machado que esteve acompanhar comigo, a Natália também. Foi um prazer partilhar um bocadinho do que a Angola tem feito sobre a transição energética. Eu podia ficar todo o dia a falar, porque há muitas questões que podia falar, mas o tempo é muito curto, não há tempo suficiente. Mas há muito para mostrar ainda do que a Angola tem feito e agradecer e meu muito obrigada a todos vocês. Elisete, a gente que agradece imensamente. Nós ficamos muito felizes de conseguir trazer tanto palestrantes de Angola como de Moçambique para falar aqui também no curso, e trazer outras realidades que não só a brasileira, porque esse é um curso aberto a países lusófonos, né? Não é um curso só para Brasil. Eu vi que a Natália já respondeu várias questões, né, pedindo links aqui no chat e tudo mais. Não sei se alguém tem alguma pergunta para as palestrantes, mas eu tenho uma pergunta para todas, que é a questão de que ainda se há uma percepção no público, infelizmente, de que sustentabilidade é um departamento de uma empresa e não uma estratégia, que é uma percepção equivocada.
E há também essa questão de trazer o conhecimento para as pessoas, que todas aqui abordaram isso, né? E às vezes o conhecimento não chega em quem deveria chegar. Que a gente pode adotar para melhorar essa situação? Se a Elisete quiser começar, depois passar para o Natal e terminar com a Karen, só para a gente ir ao contrário da ordem de palestra. Alô, Aline, consegue ouvir? Sim, Sim, podia repetir a pergunta. Eu estava aqui a olhar para o chat e pronto, não prestei atenção na pergunta da Aline. Estava aqui a responder a ver aqui a não, questão da Nilda. Sim, sem sim. problemas. A minha Sim, questão foi de que as pessoas ainda enxergam sustentabilidade como se fosse um departamento de uma empresa, e sim, não como uma estratégia transversal, que envolve diversas questões, inclusive propriedade intelectual e inovação. E exatamente. muitas vezes a informação não chega como deveria chegar para os públicos-alvo. Certo. Como podemos resolver essa questão? Pois, Aline, como eu estava a dizer, o exemplo foi que eu dei na minha apresentação no final, que realmente há um déficit muito grande de informação. Por isso é que nós, pelo menos, adaptamos a questão de criar, por exemplo, artigos, workshops, seminários, não é? Para podermos levar essa informação, que é uma informação muito nova. Estamos a falar que, acho que os ODS, no modo geral, é algo que preocupa toda a população. Então, eu acredito que, se nós continuarmos a promover, por exemplo, formações como esta, conseguimos sempre fazer workshops, conseguimos sempre fazer seminários ali, nós conseguimos levar essa informação, porque hoje acredito que, se calhar, apresentou-se algo que ninguém conhecia, já desperta um certo interesse da pessoa, e depois aí para as redes sociais e para a net, para a mídia, e pesquisar, então as pessoas vão ganhando um bocadinho mais de interesse, maturidade na matéria, porque houve alguém realmente que disse, nunca ouvi falar sobre transição energética, isso faz parte da sustentabilidade. É um ramo que está dentro da estabilidade. Tanto a transição como a matriz ou a eficiência energética, ali, por exemplo. Fala transição, mas eu nesse momento praticamente eu não foquei muito naquilo que é eficiência energética, mas é um tema também que faz parte e que podia, se calhar, ter sido um bocadinho mais abrangente. Então, a ideia é que nós conseguimos promover, do modo geral, passar a palavra nas escolas. Não há, por exemplo, ainda em Angola, uma universidade que está ligada a esta formação de estabilidade. Então, as pessoas não têm acesso à informação porque ainda está muito fechado. Então, é necessário a gente abrir, ir para as escolas, ir para as universidades e levar essa informação para o público. Natália? Bom, acho que é uma pergunta difícil essa, né? Porque é muita coisa, mas assim, sob a ótica do governo, acho que o grande desafio é a linguagem. Então, assim, tá, estamos no Ministério da Indústria, então vamos falar a linguagem da indústria para entender o que é sustentabilidade, né? Então, a gente tem que vir com um discurso do empresário, se colocar no lugar do empresário. Então, depois até a Karen vai fazer, por exemplo, falar de ESG agora já traduz uma linguagem que a empresa vai dizer assim, bom, se eu não fizer algo nesse sentido, eu não vou ter investimento, eu posso ser, inclusive, né, não conseguir exportar para a União Europeia, dependendo do meu produto, porque, né, dependendo né, tem marcas de certificação. Se eu fizer de uma forma diferente, eu posso agregar valor ao meu produto por meio de uma marca de certificação que seja sustentável ou que inclua mulheres. Então, na língua do negócio, na linguagem do negócio, eu posso convencer empresários, por exemplo, a terem um olhar mais cuidadoso para a sustentabilidade, porque nem todo mundo é sensível a esse assunto, né? A gente não pode necessariamente exigir que todo mundo fale, não, agora eu quero uma empresa que seja toda sustentável, eu vou viver para isso. Não, então, com determinadas pessoas a gente tem que falar uma linguagem, que é a linguagem financeira, com outras a gente usa a linguagem do propósito, porque são empresas que de fato têm esse propósito, têm a sua imagem, têm a sua marca associada à sustentabilidade. Então, eu acho que falar a linguagem certa, com as pessoas certas, faz toda a diferença, inclusive no governo. Então, o Ministério da Indústria, fala indústria, a gente quer que tenha coisa mais ampla, então a gente vai se relacionar com o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Ambiente tem relações com várias pessoas e públicos com os quais a gente quer ter contato e dar uma visão, às vezes, de negócio, ou levar uma startup lá para fazer aquilo rodar. Então, assim, eu acho que é isso, é falar a linguagem, unir interlocutores e ecossistemas, né, no caso da inovação, em torno de uma missão, que eu espero, sinceramente, genuinamente, que a NIB, ela realmente saia do papel e tenha projetos concretos. Porque
Ela não é perfeita como nenhuma política pública é perfeita. A gente ainda está engatinhando em política pública no Brasil, assim, de longo prazo, porque, né, a gente tem uma cultura muito imediatista, mas são tentativas boas e estão lá. A gente precisa colocar elas para andar, unir interlocutores e fazer acontecer. Então, eu acho que é isso. É a mesma dificuldade que a gente tem com o PI, né? Não adianta a gente falar de PI sob a ótica da PI com quem não conhece. Né? A gente tem que tentar se colocar no lugar da pessoa e falar a linguagem do negócio, a linguagem do exportador. Se a gente começar a falar de definição de marca para um exportador, ele vai falar, gente, eu preciso me preocupar com questão logística, não com marca. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente ainda precisa superar em PI e sustentabilidade. Karen? Bom, eu concordo totalmente, tanto com a Elisete quanto com a Natália, e eu adicionaria, eu tenho trabalhado aí como consultora jurídica, trabalhando com consultoria ambiental, o que a gente tem trabalhado bastante é dentro das empresas promover justamente essa abertura. O que a gente vê muito? Área de sustentabilidade, setor de gestão ambiental, muito já sabendo desses temas, muito já feito esses temas, muito trabalhando com as questões relacionadas a critérios de sustentabilidade, até mesmo em compras públicas, compras, enfim. Só que isso ficando justamente adstrito àquele setor. E aí o ESG a gente vem justamente para promover essa abertura de setores, e esse é o grande desafio que a gente vê. Desafio de informações, de dados e de iniciativas já relacionadas que poderiam estar dentro de um programa de ESG em alguns setores bem fechadinhos. E justamente acho que o desafio é promover essa abertura. E faz muito sentido o que a Natália falou sobre essa comunicação, e o que a Lisete também falou, comunicação, treinar e educar de acordo com o que o público-alvo que você está focado. Eu preciso falar exatamente na linguagem daquele público, e muitas vezes você vai precisar de um profissional dedicado daquela área. Eu, Karen, não tenho como falar sobre uma questão relacionada à propriedade intelectual técnica, não tenho como, não é a minha área de atuação, mas consigo falar sobre sustentabilidade, consigo falar sobre direito ambiental, consigo falar algumas coisas da área técnica ambiental por muito trabalhar colado com eles, mas não é a minha expertise. Eu acho que justamente o desafio aqui é de abertura e de colaboração, que para mim é a palavra-chave de trabalhar com sustentabilidade, trabalhar com objetivos de desenvolvimento sustentável nas organizações, seja pública ou privada, é trabalhar a colaboração, é não ficarmos fechados no nosso setor e na nossa área de conhecimento, na nossa área de expertise. É justamente se socorrer dos demais colegas. É realmente um trabalho de colaboração e desafio educacional também. A Rafaela Guerrante estava comentando aqui no chat que um dos desafios também é mostrar que a ESG não é só sustentabilidade ambiental, que além do Tá? ambiental Muito. tem os outros eixos. E que no ambiental não é apenas mudanças climáticas, é justamente um dos grandes desafios. Claro que, né, por favor, todos aqui estamos sabendo muito bem que mudanças climáticas é nosso desafio talvez maior, mas não é só ambiental, não é só mudanças climáticas, eu não terei um programa de ESG se não trabalhar o que é mais material na organização nessas três esferas. E sem contar que, assim, nas organizações antes tinha o EHS, né, que era meio ambiente, saúde e segurança, era um viés de segurança do trabalho, muito mais do que qualquer outra coisa. Tá mudando para ESG, só que aí está tendo um foco muito grande no E, o resto foi esquecido. Então, é um desafio constante, né? A gente comunicar de forma correta, né, o que é sustentabilidade e que é a sustentabilidade tão séria é, de periculosidade do negócio, né? Justamente para endereçar os riscos que você colocou, Karen, que são riscos que atingem as organizações. Eu poderia ficar aqui, gente, falando o dia inteiro sobre esse tema, mas o nosso tempo já estourou muito. Eu queria agradecer demais a Karen, a Elisete e a Natália. A Natália já botou o contato dela, mas se Karen e Elisete, se vocês puderem botar os e-mails de vocês no chat, eu agradeço. Eu fico muito contente que a gente tenha conseguido trazer pessoas de diferentes áreas, diferentes saberes, de diferentes partes do Brasil. Tivemos as 5 regiões do Brasil aqui representadas. Tivemos palestrantes também de Angola, de Moçambique, entre os países lusófonos.
Tivemos aqui funcionários da OMP de diferentes partes do mundo, desde a Mary, que era Armênia, até brasileiros, europeus, e eu peço a todos que continuem, porque a gente vai passar agora as orientações finais do curso e fazer o encerramento, né? Eu queria agradecer também a alguns outros palestrantes que vieram aqui para o último dia. A Márcia está aqui, que falou sobre PCT com a gente, pelo INPI. Eu queria passar a palavra para a Isabela. Isabela, por favor. Karen, Natália e Elisete, super obrigada. Contribuiu muito, eu acho que enriqueceu muito o debate aqui também para o curso. Eu acho que a gente fechou com chave de ouro aqui o curso. Muito obrigada a vocês por terem compartilhado suas experiências aqui com a gente. E parabéns para a Aline também, né, por ter escalado esse Dream Team aqui também todo, né? Então, não quero falar muito, não, só quero agradecer a todo mundo por ter participado do curso, por ter se interessado, por ter contribuído com o debate, também com perguntas. E, infelizmente, a modalidade de ensino à distância não é a ideal para a gente fazer estudos de caso e coisas assim, né? Eu vou passar para a Aline, porque agora a gente tem isso que é muito importante para a gente, que são essas duas avaliações que a gente precisa que vocês façam antes da gente encerrar o curso, tá? Aline, então, por favor. Então, vocês já receberam no grupo de WhatsApp a questionário, né, de avaliação de hoje, das palestras de hoje. É importante, muito importante para a coordenação que vocês digam que foi bom, que foi ruim no curso, que pode ser melhorado. É legal vocês colocarem, foi muito legal no chat, mas também é importante que vocês coloquem na avaliação dos palestrantes o que vocês acharam do curso. O Silvano, eu acho que ele vai compartilhar também uma avaliação do posterior, né, que vocês fizeram são aqui da antes de vocês começarem o curso, dos conhecimentos que vocês tinham antes, tem uma avaliação posterior, que é importante que vocês façam também, trabalho de final de curso, que enquanto o Silvano vai colocando os links, eu vou pedindo a vocês, por gentileza, que coloquem também as dúvidas que vocês tenham ainda sobre o trabalho de conclusão de curso. Pode ser sobre qualquer tema. Não é obrigatório que seja em dupla, mas a gente faculta que seja em dupla. Algumas pessoas perguntaram isso. Não, não é obrigatório ser em dupla. Vou colocar aqui mais uma vez que não é obrigatório. Mas se vocês quiserem fazer em dupla, está aberta a possibilidade. As normas de trabalho em si estão no grupo do WhatsApp, mas eu lembro que são 2, 3 páginas sobre qualquer tema que, que tenha sido abordado pelo curso. Eu ressalto mais uma vez que foi uma preocupação muito grande da organização ter diversidade, porque a gente sabe, pelo menos eu falo da experiência de Brasil, que muitas vezes na área de propriedade intelectual são sempre os carinhas falando dos assuntos, são sempre homens, homens brancos. Então, a gente tentou trazer uma diversidade, trazer mulheres que no Brasil são a maioria na área, mas muitas vezes não se veem representadas, trazer pessoas das 5 regiões do Brasil e, considerando que é um curso lusófono, trazer também pessoas de outros países lusófonos para falar, e não trazer só o Brasil, tá? O Silvano colocou no chat, no chat não, no grupo do WhatsApp. Silvana, se puder botar aqui também no chat as avaliações, eu acho que ajuda a gente. A Isabela já tinha feito aqui a pedido, mas eu queria, aproveitando enquanto a gente tem mais uns minutinhos, enquanto o Silvano obrigada, informar que as palestras que estão faltando na plataforma do Seduc é porque os palestrantes ainda não enviaram uma versão autorizada. Eu dou o exemplo do Itamaraty. O Henry trouxe aqui, inclusive, pontos que ele vai levar para a conferência diplomática que vai ter na OMP, que ele precisa de autorização da chefia dele para poder compartilhar com gente de fora do Itamaraty.
Então, a gente só bota ali o conteúdo da palestra que vocês podem baixar, que é diferente do vídeo, depois que os palestrantes autorizam. Tem coisas que são ali sensíveis para os palestrantes, então vou ter colocado para vocês. Além disso, eu coloco aqui a questão de que o material do Seduc vai ficar, uma vez terminado o curso, disponível para vocês por 6 meses. Então, tem um tempinho ainda para vocês baixarem a, como é que se fala? Os materiais, e acessarem os vídeos com as gravações das palestras, tá? Eu também queria reforçar, a Rebeca está pedindo o link para o grupo do WhatsApp. Silvana, se você puder também colocar o grupo do WhatsApp, eu agradeço, tá? Mas palestras, gente, ó, são acessíveis pela plataforma do Seduc, da ABPI. Vocês receberam o acesso ao Seduc quando vocês fizeram a inscrição para o curso, né? Quando tiveram, né, a inscrição confirmada. Se vocês tiverem com qualquer problema para acessar o Seduc, o e-mail é o e-mail da ABPI, que é bpi@abpi.org.br. Eu estou colocando aqui no Rockefeller, como você disse que não teve acesso, manda um e-mail para a BPI, porque isso é uma coisa que eu, infelizmente, como coordenação, não consigo resolver. Porque quem disponibiliza acesso à plataforma da BPI é a TI da BPI. Então, manda um e-mail para eles, por gentileza, que eles resolvem. A BPI está aqui também, ela pode, enfim, explicitar essa questão. E eu agora vou dar 10 minutinhos para vocês responderem as avaliações, e depois eu volto para fazer o encerramento do curso em si. O Noé está perguntando aqui sobre o artigo do curso. Temos que fazer uma revisão sobre o tema escolhido ou seria um estudo de caso da nossa realidade? Pode ser ambas as coisas, desde que aborde o tema que foi trazido durante o curso. Vocês podem trazer um estudo de caso, e vocês podem também fazer uma revisão de bibliografia de temas abordados no curso, tá? E, nesse sentido, eu reforço que o prazo é 4 de maio, todos os certificados vão ser entregues após essa data, porque a gente precisa fazer a questão como é que se fala? Da presença, né? Tem que ter um mínimo de presença para o certificado ser emitido, e a entrega dos trabalhos. Então, dia 4, a entrega dos trabalhos, depois eu vou passar via grupo de WhatsApp uma previsão de revisão, de correção dos trabalhos, tipo, sou eu que vou corrigir. Lembro que também que a questão da correção é aprovado, reprovado, e eu vou colocar as motivações na correção individual. E agora, gente, para a gente não se atrasar mais, eu vou botar os 10 minutinhos para vocês poderem responder o questionário, tá? Daqui a 10 minutos eu volto, tá bom? Karen, Natália e Elisete, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e a participação de vocês. Qualquer coisa, eu vi que a Natália falou, não entrei na plataforma. A gente vai tentando colocar também na plataforma o material que vocês aprovaram, tá? Quem coloca é a BPI quando não é o próprio professor, Ah, tá? então tudo bem. Então, se não Fiquem der certo, tranquilos. você me avisa. Ah, tá bom. É só porque tem algumas palestras que ainda não foram colocadas, porque a gente não recebeu a versão Certo, aprovada pelo palestrante. E tá. a gente exige isso, né, que o palestrante aprove, porque, óbvio, né, tem informações que ele pode Ah, não querer que sejam compartilhadas, e tá tudo bem, sim. Tá ótimo, tá? obrigada, viu? Obrigada, Aline, pela oportunidade. Obrigada, Karen, Elisete, Isabela, todo mundo. Parabéns pelo curso. Obrigada. E daqui a pouquinho a Obrigada. gente está de volta então, tá, gente? Vou só dar um intervalinho para Obrigada, obrigada a todas. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Isabela, Natália, Elisete, Aline e os colegas que estiveram aqui conosco. Então já voltamos, tá, gente? Continuem aqui, quem é
para a gente poder fazer a avaliação. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.